fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal, presidente do PDT de Minas Gerais, Mário Heringer. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, Delma. É um prazer estar aqui na Super Notícia para falar com vocês e com o povo de Minas um pouquinho de política. Bom dia. Prazer é nosso. Participa dessa entrevista a nossa repórter Ana Luísa Faria, repórter daqui da Super Notícia FM, repórter também da editoria de política do Jornal Tempo. Mais uma vez, bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia, Rodrigo, Delma, deputado. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ana. Bom, deputado, eu quero começar essa entrevista com o senhor falando da sua atual situação na Câmara dos Deputados. O senhor pediu uma licença há um tempo atrás, há mais ou menos 3 meses, se não estou enganado, né? E era para tratar de uma questão de saúde e depois para cuidar de questões particulares. O senhor fica licenciado até quando exatamente? Eu fico licenciado até o dia 21 de agosto. Essa licença é por tempo determinado e ela não permite a volta antecipada da licença. Eu tive um problema de saúde, eu fiz uma celulite de face, eu tive uma ferida na aba do nariz, fiz uma celulite de face e fiquei 10 dias internado com antibiótico e na busca dos exames encontraram-se algumas alterações que eu precisava de ter um tempo para cuidar. Como eu não sabia o tempo exato que teria, eu pedi a licença para fazer isso. E a licença por tempo determinado, ela determina a convocação do suplente, que é, no caso hoje, a deputada Luzia Ferreira, e ela tem que cumprir esses 4 meses. Então, no dia 21, eu já estaria habilitado para voltar. Mas como não pode ter 514 deputados, né? Nós somos 513, isso acontece e eu tenho que cumprir esse período. No dia 21 de agosto eu estou de volta. Mas a saúde está bem? Graças a Deus. Muito bem. Deputado, então, antes da gente, a gente queria fazer esse esclarecimento primeiro para que o nosso ouvinte entendesse o que de fato havia acontecido, mas eu queria falar um pouco de política com o senhor. O senhor não vai voltar a tempo dessa votação no plenário da Câmara dos Deputados sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer, já que essa votação está marcada para o dia 2 de agosto. Qual a posição do senhor enquanto presidente do PDT de Minas Gerais enquanto a essa polêmica envolvendo o presidente Michel Temer, essa denúncia, enfim, todo esse caos político que Brasília está vivendo? Bem, alguns amigos dizem que eu estou com sorte, porque eu não tenho que estar pessoalmente, né, Ana, aí nessa decisão. Eu acho que não é questão de sorte ou não. Se eu estou político, eu tenho que estar numa posição, eu tenho que tomar minhas decisões e tenho que ter as minhas posições. Na verdade, eu não sei nem se eu chego atrasado, porque o dia 2 é o dia que está marcado, mas eu já vi lá coisas marcadas serem postergadas e acontecer muito depois. Até porque há uma estratégia de não colocar em quórum os 342 deputados. Não tendo quórum, não tem votação. Então, até o dia que não atingir o quórum, pode ser que seja dia 2, dia 7, dia 20, dia 21, né? Isso eu não sei. Mas, entendendo que vai ser dia 2, é dia 2 e pronto. A minha posição pessoal, ela é uma posição que, se há uma suspeita, em qualquer caso, essa suspeita precisa ser investigada. Em qualquer caso, com qualquer pessoa. E é uma posição hoje partidária também. Então, o que vai acontecer? O que eu acho? Tem que ser uma análise muito bem feita do que está acontecendo. Eu acho e entendo, eu tenho uma convivência desde 2003 com o presidente Michel Temer como deputado, tive a convivência. O presidente Michel Temer sempre foi um ouvinte obsequioso. O que eu digo de ouvinte obsequioso? Quando eu vi aquela fita do Joesley conversando com ele, eu tive a certeza que eu estava vendo o Michel Temer. O Michel Temer só foi presidente da Câmara 3 vezes, porque ele sempre foi um ouvinte obsequioso. Ele escuta e finge que não escuta, ele não enfrenta ninguém, ele não faz enfrentamento político desnecessário na cabeça dele, não estou dizendo que seja a minha posição. Então, quando eu assisti aquilo, eu falei, olha, foi pego na sua melhor característica, no que te trouxe até aqui. O que trouxe o Michel Temer até onde ele veio é exatamente ele ser obsequioso, ele trata as pessoas sem enfrentar, e ele veio conquistando. Chegou num determinado momento, a armadilha que o pegou foi a questão da omissão, né? E isso, se há suspeita, ele vai ter que se explicar. Então, o senhor acredita que ele foi vítima de uma armadilha? Eu acho que... Não, vítima com certeza de uma armadilha, porque se eu pego um gravador e te gravo escondido, eu estou armando uma coisa para você. Agora, não estou dizendo que você seja inocente. É isso que eu estou dizendo. A armadilha houve.
Se ele caiu nela, ele tem que explicar por que caiu. Não estou dizendo que ele é inocente. A armadilha, sem dúvida nenhuma, houve. Se eu gravar alguma coisa com vocês, sem que vocês saibam, provocando determinados assuntos, e se vocês toparem os assuntos, vocês são culpados. Mas eu fiz a armadilha. Isso aí não há dúvida quanto a isso. Mas, deputado, desculpa, só insistir nisso. Fica porque, à vontade, Delma. O Joesley Batista entrou no Palácio do Jaburu com um nome diferente. Tudo isso não já daria sinais para o presidente Michel Temer de que a coisa não estava certa? De repente, alguma coisa ele deveria ter observado ali que era errado, né? Porque claro. um homem que entra depois das 10 horas da noite no Palácio do Jaburu com um nome diferente, no mínimo ele deveria... A conversa não foi suspeita? A conversa é suspeitíssima. O horário, para mim, não é assustador. Nós, em Brasília, conversamos às 1h30, 2 da manhã. Isso é muito comum. Mas eu digo para você com toda sinceridade, Delma, o presidente da República e o Serviço de Segurança da Presidência da República e o Brasil é muito doido. Você entra no Palácio do Planalto sem identificação. Você passa, isso eu estou dizendo dentro do Palácio do Planalto. Se você não entra na Embaixada dos Estados Unidos, se não for submetido a uma varredura. No Brasil, você chega à sala da Presidência da República sem qualquer identificação. Quem está em Brasília sabe disso. A questão de ter chegado na casa do presidente é mais séria ainda, porque o serviço de segurança tinha que estar... Agora, se houve ou se não houve conivência para ele entrar, é outro papo. Por isso que ele tem que explicar, né? Porque não tem jeito de você imaginar que na minha casa alguém vai chegar na minha sala sem eu saber quem passou pela porta. Aí é aquela questão de você dizer assim, é ele que cuida disso pessoalmente como dono da casa, que eu acho que não deve ser, ou ele ou a segurança dele. Ele deu essa ordem à segurança para deixar entrar? Essas são as questões que têm que ser respondidas. E têm que ser respondidas por ele, o investigado. Ana Luísa. Deputado, queria mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco do PDT. Sim. Atualmente, o Ciro Gomes se apresenta como candidato nacional. Ao mesmo tempo, ontem ele participou de uma reunião da Frente Brasil Popular em São Paulo, que é uma reunião em apoio ao candidato Lula, ao ex-presidente Lula, e contra as reformas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto. Bem, na verdade, o PDT tem um candidato a presidente da República. O nosso candidato é o Ciro Gomes. Reputo o Ciro Gomes como o melhor candidato disparado em termos de preparo intelectual e conhecimento de Brasil para disputar essas eleições. Nossa missão em Minas é criar palanques que o Ciro possa fazer um bom desempenho aqui na política de Minas, porque na política, a gente sabe que Minas é por onde passam as vitórias e as derrotas dos presidentes, nós temos que fazer esse trabalho. A participação dele nesse grupo é plenamente compreensível, ele não estava ali defendendo a candidatura do Lula, ele estava ali num momento político onde fazia uma defesa do Lula. E aí, na minha imaginação, porque eu não conversei isso com ele, é uma posição estratégica, porque eu também acho que o Lula não terá viabilidade eleitoral em 2018 e o Ciro, na verdade, busca uma aproximação com as pessoas que vão ficar sem um candidato na esquerda, um candidato viável. Então, é o papel dele, tá? Nesse momento. O Ciro é o nosso candidato e eu tenho certeza absoluta que o Ciro será candidato a presidente. Essa história de dizer que ele vem de vice, esses troços, para mim não serve. Agora, o deputado, o ex-ministro Ciro Gomes tem um perfil, às vezes, polêmico, muita gente o classifica como destemperado pelas palavras duras que ele costuma usar, até para se referir aos seus adversários políticos. Como fazer para controlar isso? E até muita gente acredita a derrota dele em 98, em 2002, a esse perfil. Como fazer para controlar esse leão que existe dentro do ex-ministro Ciro Gomes? Eu acho que o período do Lulinha Paz e Amor já passou. Eu acho que agora, e a sociedade está precisando e está querendo, é exatamente alguém que responda com intensidade às nossas demandas. Não dá mais para ser obsequioso. As pessoas precisam dizer o que tem que dizer, tem que botar o dedo na cara, e isso o Ciro faz com muita tranquilidade e facilidade, porque ele está isento desses problemas. Então, hoje eu acho que o perfil do Ciro é o melhor perfil para o centro-esquerda no Brasil, não tem dúvida nenhuma, porque é um perfil que reage, é um perfil que não fica submetido a conceitos pré-estabelecidos. E essa questão
de dizer que o Ciro é destemperado, eu hoje já acho que ele já usa estrategicamente esse destempero alegado. Virou que marketing. Que ele está mais maduro. Não, ele continua duro, mas ele está mais maduro. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe a quem provoca e por que provoca. Ele faz uma política clara para nós que somos da política. É um sujeito que eu acho que ele acrescenta muito para a disputa, para o enfrentamento político, para as lutas políticas. É um cara que está preparado para discutir a dívida pública do Brasil, porque se você fala em reforma da Previdência, você fala em reforma trabalhista, por que nós não vamos falar dessa relação da dívida pública? Se você falar disso, você melhora todos os cenários no Brasil. Agora, deputado, o senhor está dizendo aí que acredita que o ex-presidente Lula não vai ter viabilidade eleitoral, política para o ano que vem. Eu acho. E um dos cenários que muita gente aponta como possível de acontecer seria o PT compondo chapa com o PDT. Aí eu pergunto o seguinte: o PDT receberia de braços abertos o PT numa chapa, até com o Ciro sendo cabeça dessa chapa mesmo? Eu, na verdade, eu não tenho o poder de dizer pelo PDT, mas posso dizer por mim. Se eu pudesse decidir sozinho, eu queria o apoio do PT, mas eu não queria a chancela do PT, eu não queria a marca do PT. Assim como também acho que não tem que ter a marca do PSDB nesse momento. Esse momento é um momento dos diferentes, das pessoas que não estavam nessa polarização de anos que vem por aí, entre PT e PSDB. Então, se eu fosse escolher, é um momento de não ter essas chancelas, essas grifes nas eleições. Mas o apoio, sem dúvida, é bem-vindo. Deputado, ainda falando sobre a eleição, há quem defenda que deveriam ser antecipadas, né? O senhor faz parte dessa ala que defende a antecipação das eleições. Isso seria bom para os possíveis candidatos ou não? O Brasil precisa passar por mais um processo, a possibilidade de um impeachment, zerar essa denúncia que está acontecendo com o presidente Michel Temer e realizar as eleições no tempo previsto mesmo? Apesar da posição do meu partido, que é favorável a essas eleições, e se tiver um momento de decisão, eu vou votar com a orientação do partido, internamente eu já discuti isso no partido. Eu sou constitucionalista. As regras já estão colocadas. E eu acho que se a gente, para cada situação inusitada, a gente quebrar a regra, a gente não vai ser uma democracia nunca. A gente tem que corrigir até a Constituição no momento seguinte, mas não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela Constituição. Então, se tiver de derrubar o Temer por crime, por qualquer coisa, tira e vem a sequência. Existe uma sequência. Por que a nossa Constituição já diz primeiro o presidente, depois o vice-presidente, depois o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente do Supremo? Porque existe uma previsão para suprir essas necessidades. E se nós, para cada situação diferente que tivermos, estabelecermos uma nova solução, nós não vamos formar um país. Porque a gente não vai ter respeito às leis, não vai ter respeito à ordem. E isso é fundamental. Deputado, eu imagino que deva ser por aí. Oi, Ana. Deputado, falando mais também um pouquinho do PDT, alguns falam que tem uma divergência dentro do partido em relação às reformas. O Ciro, por exemplo, defende, né, contra as reformas, e a Luzia Ferreira, por exemplo, votou a favor das reformas. A Luzia é do PPS. Mas ela é sua suplente, é minha suplente, né? Mas ela não tem nenhuma relação com o PDT. E, na verdade, o PDT não é contra as reformas. É um negócio, é contra esse tipo de reforma, essa reforma. A reforma trabalhista, algumas coisas, a gente já discutiu internamente no PDT, poderiam ser feitas, mas não desse jeito. A reforma previdenciária tem que ser feita tirando privilégios. Tem segmentos sociais aí que estão muito privilegiados. E vamos falar de magistratura, vamos falar de Ministério Público, porque também ninguém quer tocar nesses dois entes superiores. Vamos falar deles. Agora, existe a possibilidade, sim, de se fazer reforma, sim, uma reforma discutida e que não atinja os menos, que tem possibilidade de menor defesa, os mais fáceis de serem atingidos. E não tem problema. A gente tem certeza da necessidade, da atualidade, da atualização das leis. A nossa CLT ela é boa demais, mas muito boa mesmo. Mas ela tem mais de 70 anos. Naquela época, as pessoas almoçavam em casa e voltavam para o trabalho. Isso não existe mais. Então, algumas coisas precisam ser feitas. Não a cassação de direitos dos trabalhadores.
mas a questão em termos de mobilidade, a diferenciação, a hora que o sujeito vai ou não almoçar, porque isso, vocês imaginam, os hospitais trabalham com a escala de 12/36 para enfermeiros e técnicos de enfermagem, médicos. Isso já acontece há mais de 30, 40 anos no Brasil. Isso não é regular. As empresas tomam multa por isso. Só que isso a sociedade já fez, porque não dá para você ficar trocando de 8 em 8 horas as pessoas. Então, fez-se um esquema de 12/36. E hoje, os hospitais, as clínicas, são multadas porque tem trabalhadores trabalhando de 12/36 há 30 anos. Ou isso conserta, ou a gente está errado no mundo. Então, esse tipo de coisa é razoável. Deputado, eu quero agora falar um pouquinho do nosso quintal aqui, falar da nossa política local mineira. O PDT, ao longo dos últimos anos, tem tido uma postura dúbia em relação à questão nacional e à questão local. Nacionalmente, mais próximo do PT, mais próximo das bandeiras de centro-esquerda, como o senhor mesmo disse, e localmente foi apoiador dos governos Aécio e Anastasia, e hoje deputados do PDT na Assembleia Legislativa são oposição declarada ao governador Fernando Pimentel. É o caso do deputado estadual Sargento Rodrigues, que é talvez hoje o maior opositor ou um dos maiores opositores ao governo Fernando Pimentel. Como é que fica essa questão local do partido? Porque fica dúbio para a sociedade entender que o partido é um em nível nacional e às vezes parece outro quando a gente fala da realidade de Minas. Bem, na verdade, a coisa não é... Desculpa. A coisa não é tão simples assim. Isso é uma dificuldade para nós, até presidente do partido, administrar. Não é simples administrar. Nós temos uma discussão interna exatamente por esse conflito. Mas quem trouxe esse conflito, quem colocou essa posição no nosso colo já há algum tempo, foi o próprio partido no nível nacional. Isso aí não tenha dúvida. Quem trouxe os apoiamentos de Minas para o PSDB foi o nacional. E nós entramos num apoio, numa posição benta pela Executiva Nacional. E aí fica muito complicado, depois que você estabelece relações políticas e relações de amizade, você mudar de qualquer maneira. Efetivamente, hoje, o Sargento Rodrigues representa a melhor oposição ao governo do Pimentel. E o faz legitimamente. Ele tem um mandato dele. E claro que é diferente, por exemplo, do mandato do Alencar e do Carlos Pimenta. Mas é semelhante. E é mais diferente ainda do mandato do Nozinho, que o Nozinho é governo. A gente sabe disso. Aí a gente fala, como é que um partido pode centralizar? Eu não tenho essa postura. Eu, como presidente, eu não me sinto confortável para chegar e dizer, vocês todos têm que fazer do jeito que eu quero. Eu sou uma pessoa que levo para o debate, discuto nas reuniões e as posições precisam ser colocadas. Mas isso não prejudica o próprio partido, não, deputado? Eu não gosto muito de sectarismo, não. Eu sou um cara de direita, esquerda e do meio. O que eu quero dizer? O que tiver de bom em algum lugar pode contar comigo, sabe? Então, eu sou aberto à disputa. Se você sectarizar, se você ficar só numa posição, você corre o risco de cometer injustiças e erros por isso, porque você não quer ver o diferente também dando certo. Porque esse sempre foi um grande problema da política brasileira. E a gente está assistindo isso hoje lá nos Estados Unidos, o Trump começando a fazer a mesma besteira que nós sempre fizemos aqui. Quando alguém faz uma coisa certa antes, o outro vem e destrói, porque não é do lado dele. O Trump está lá querendo acabar com o Obamacare, que foi um plano que botou 20 milhões de americanos com direito à saúde. E a mesma coisa aconteceu no Brasil. Quando o Brizola foi governador no Rio de Janeiro, que fez 500 CIEPs, botou educação em tempo integral, botou piscina, quadra de esporte para aquela molecada toda, veio o governador seguinte e desativou o CIEPs. Por quê? Porque foi o outro que fez. Então, se você não passar a reconhecer as diferenças e as boas coisas na diferença, a gente vai continuar sendo esse país que está quase sempre, mas não chega nunca. Esse é o nosso desenho, infelizmente. Agora, direita e esquerda, meu amigo, tem coisa boa dos dois lados. Tá certo, então nós estamos caminhando para o final da entrevista. Gostaria de agradecer a presença do deputado federal Mário Heringer, presidente do PDT de Minas Gerais. Muito obrigado pela visita, pela entrevista aqui à Super Notícia FM. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delma. Obrigado, Ana. Meu amigo da técnica aqui que eu não... Luiz Palhares. Luiz Palhares. Dizer para vocês que é sempre um prazer estar aqui. E eu tenho muita esperança, para terminar essa conversa, eu tenho muita esperança nesse país nosso ainda. Nós vamos sair desse quase para chegar
no nosso objetivo. O Brasil está passando a limpo. Essa Lava Jato, apesar de incômoda, porque já está durando 3 anos, ela vai deixar muita sequela, mas ela está clareando o cenário político do Brasil. Isso precisa. Todo mundo que caiu ou não em armadilha, se foi ou não armadilha, e se caiu na armadilha, tem que provar que não é inocente.